Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero aqui mais uma vez compartilhar a mensagem do Santo Evangelho com os irmãos e irmãs. Desde já agradeço, muito obrigado, eu agradeço muito aos inscritos do canal, muito obrigado, e compartilhe o conteúdo do canal. Compartilhe com outras pessoas. Há muita gente sem esperança, sem rumo, sem direção. E temos a única mensagem de esperança que é o Santo Evangelho, a Palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, compartilhe todo o conteúdo do canal com outras pessoas. Me ajude a evangelizar, a levar o Santo Evangelho a outras pessoas. Amém, meus irmãos e irmãs? O texto bíblico qual quero compartilhar se encontra em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13, que diz assim, ó: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar conta. Hebreus 4, 13. E então vamos analisar, meus irmãos e irmãs, esse texto bíblico, ele é muito interessante. E ele já começa dizendo que não há nenhuma criatura encoberta diante dele, ou seja, não há nenhum ser humano, nenhum animal, nada está escondido diante do Senhor. Deus vê todas as coisas. Deus é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos é um Deus que sabe o pensamento de mais de 7 bilhões de habitantes, que é o que tem no planeta. Deus sabe os pensamentos de todos ao mesmo tempo. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, nenhuma criatura está escondida ou em oculto diante do Senhor. A nossa vida, meu irmão e minha irmã, a nossa vida está exposta diante desse Deus. Deus acompanha mais de 7 bilhões de pessoas, o que estão fazendo. Não perde nenhum de vista. Então esse texto é muito interessante. Vamos analisá-lo. A palavra de Deus é discernidora. A palavra de Deus é como um raio-x. Ela prescruta, ou seja, ela investiga, ela averigua de maneira minuciosa o que está no nosso íntimo. Faz uma averiguação minuciosa e revela os corredores escuros da nossa alma. O segredo do nosso coração, Deus sabe. Ele traz à luz o que está em oculto. Nada fica escondido diante da sua sondagem. Nada fica. Um dia estaremos face a face com um reto e justo juiz. Um dia, todos nós vamos estar frente a frente com o Senhor Jesus Cristo para prestar conta, meus irmãos e irmãs. Todos nós, toda a humanidade, de Adão até a última pessoa, vai estar diante desse Deus Todo-Poderoso. E diz assim, para prestarmos conta da nossa vida. Deus é inescapável, ninguém pode escapar de Deus, ninguém. Ele olha desde os céus e vê todos os filhos do homem. É impossível fugir da sua presença. O homem deve prestar conta de si mesmo. Nada escapa a ele. No último dia, os pecadores clamam às montanhas, as rochas caem sobre nós. Escondei-vos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. No julgamento final,
Todos devemos prestar conta de si mesmo, de si mesmo. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus ouvirão a palavra libertadora, absorvidos. Meus irmãos e irmãs, nada escapa do olhar do Deus Todo-Poderoso. Deus tem vários atributos exclusivos da divindade. Eu vou citar 3 aqui. Um dos atributos exclusivos da divindade, ele é o atributo da onipotência. Deus tem todo o poder. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. A onipotência. É um dos atributos exclusivos da divindade. Outro atributo exclusivo de Deus é a onisciência. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que se passa no nosso coração, na nossa mente. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o nosso foro íntimo. Deus ele é onipotente, Deus ele é onisciente e Deus é onipresente. Outro atributo exclusivo da divindade, outro atributo exclusivo de Deus, a onipresença. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, um Deus infinito. Então, nada escapa dos olhos do Senhor Jesus. E eu queria compartilhar aqui, meus irmãos e irmãs, alguns textos bíblicos para a gente ir analisando. Amém? Diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até o que está encoberto, que está escondido, quer seja boa, quer seja mal. Eclesiastes 12:4. Porque Deus há de trazer a juízo. No dia da prestação de contas, Deus vai trazer a juízo as obras, quer seja boa, quer seja mal. Deus vê tudo. Nada escapa do seu olhar. Então, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, ouça com atenção. Dediquemos a nossa vida em fazer a vontade do Senhor, porque todos nós um dia vamos prestar conta diante do Senhor. Todos nós vamos prestar conta. Vamos estar frente a frente com Jesus para prestar conta da vida que Ele nos deu, dos talentos. Vamos prestar conta de tudo. Até das palavras vamos prestar conta. Lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 36, diz: e não pronunciai nenhuma palavra frívola, porque darão conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras será justificado ou condenado. Até nas palavras vamos prestar conta. Os pensamentos, o foro íntimo, vamos prestar conta de tudo. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, vamos obedecer a palavra de Deus, agir com sinceridade, com verdade, com honestidade, com integridade, porque estamos sendo observados 24 horas por dia. Deus nos acompanha a todo momento. Então, obedeça à soberana vontade do Senhor Jesus. Outro texto está em Lucas 12:2, diz: mas nada há encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não venha a ser sabido. Lucas 12:2. Tudo que está em oculto, uma hora vai ser revelado. Quantas pessoas faz o mal em oculto e em escondido? Só que o Deus Todo-Poderoso, o qual a gente serve, ele é justo, reto, íntegro, santo. Então chega um momento que Deus vai expor essa pessoa que faz o mal e ela vai ser o quê? Envergonhada, desmascarada. Se for fazer algo em oculto, faça o bem. Faça o bem em oculto. Porque quando Deus revelar, trazer à tona,
você vai ser honrado fazendo o bem, mas fazendo o mal, a pessoa vai ser desmascarada, envergonhada, fazendo o mal. Outro texto que eu quero compartilhar, meus irmãos e irmãs, está em Romanos 14, 12, que diz assim, olha, de maneira que cada um de nós, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Cada um de nós vamos prestar conta diante desse Deus. Cada um de nós. Não se engane, meu irmão e minha irmã. Você está preparado para prestar conta diante desse Deus Todo-Poderoso? Esteja preparado. Vamos prestar conta. Outro texto que eu quero compartilhar, 2 Coríntios 5,10 diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. A palavra, olha, porque todos, tanto justo como ímpio, como salvo, como não salvo, vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos. O apóstolo Paulo usou a palavra todos. Todos vão prestar conta. Você esteja ciente disso, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Tem um texto que diz lá em Tito, diz assim, ó, Tito capítulo 3. Tito capítulo 2, versículo 14, que diz assim, olha, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É assim que Deus tem que nos encontrar, zeloso de boas obras, em santidade, em verdade, em justiça, fazendo a vontade do Senhor. É assim que Deus tem que nos encontrar, zeloso de fazer boas obras. Outro texto, meus irmãos e irmãs, que eu quero compartilhar, se encontra lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 12, que diz assim, olha, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se o livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vamos ser julgados pelo o que fizemos nesta terra. Então, meu irmão e minha irmã, que você seja zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Faça o bem. Tenha misericórdia do próximo. Mas fazer boas obras para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Fazer boas obras para testemunhar acerca do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Todos nós vamos ser julgados. Todos nós vamos prestar conta diante do Senhor. Outro texto que eu quero compartilhar se encontra Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele contempla maus e bons ao mesmo tempo. Ele nos contempla, meus irmãos e irmãs, 24 horas. 24 horas. Outro texto que eu quero compartilhar está em Salmo 33, que diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens da sua morada e contempla todos os moradores da terra. Salmo 33, versículo 13 e 14. Deus olha do céu todos os filhos dos homens. Filho dos homens aí é toda a humanidade. Ele observa homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, todos
todos todos são observados por esse Deus Todo-Poderoso. Ele não perde nenhum de vista. Ele observa a todos. Outro texto se encontra lá em Apocalipse 6, que diz assim, olha, e aos reis da terra, e aos grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e rochedos, caí sobre nós, e escondei-vos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo a grande ira, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse, capítulo 6, versículo 15, 16 e 17. Quem é que pode subsistir? Aqui está falando dos ricos e poderosos. A ira de Deus vai estar sobre os ímpios. Como diz aqui, ó, João capítulo 3. João capítulo 3, a partir do versículo 36, que diz assim, olha, pois quem crê no Filho, quem crê em Jesus, quem obedece ao Senhor Jesus, tem a vida eterna, tem a salvação. O que todavia se mantém rebelde, em desobediência contra o Filho, contra Jesus, não verá a vida, não será salvo, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus permanece naqueles que estão em rebelião contra Deus, em desobediência, em rebeldia. Então, para esses, vai ter a ira. Para esses, os ímpios vão receber a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre os ímpios, sobre aqueles que não estão salvos. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho a toda criatura, porque é ordem. Tanto em Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E também está lá em Mateus 28,19, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos. Vamos pregar o Evangelho. Porque, meus irmãos e irmãs, todos nós somos eternos. Ou vamos passar a eternidade na presença de Jesus, ou vamos passar a eternidade para sempre longe, banido da face do Senhor. Ou vamos estar salvo ou condenado. Para estar salvo, para passar a eternidade com Jesus, somente se arrependendo dos pecados, confessando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e obedecer a Jesus até o fim da vida. Então vamos, todas as pessoas, e pregar o Santo Evangelho. Porque a ira de Deus vai cair sobre os ímpios, sobre aqueles que se rebelam contra Deus. É algo muito sério, meus irmãos e irmãs. Vamos até as pessoas que estão se perdendo sem Cristo. Amém? Outro texto que diz assim, olha, Hebreus 10:31 diz assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Horrível coisa, tem outras traduções, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus, ele é inescapável. Ninguém vai escapar do dia da prestação de conta. A pessoa vai querer correr, vai querer fugir, não tem como. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta. Outro texto, meus irmãos, que eu quero compartilhar, se encontra em Isaías 43:13, diz, ainda que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Será que alguém pode escapar da mão do Senhor?
Será que alguém pode escapar? Ninguém pode escapar. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o dono de tudo. O Senhor Jesus Cristo é o Criador de tudo. Deus está no controle de tudo. Quero falar uma coisa para vocês, meus irmãos e irmãs. Tem horas que tem momentos que a gente vê o mal avançando. Mas o mal só avança até onde Jesus permite. Quando Jesus não permite, ele não avança. A base bíblica está tanto em Jó. Em Jó capítulo 1. Você pode ver que em Jó capítulo 1, Deus permitiu Satanás atacar Jó. Primeiro atacou na família e nos bens, depois atacou na saúde. E Satanás matou Jó? Não. Porque Deus deu limite. Disse assim, olha, Jó capítulo 1, versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfemar contra ti. Então disse o Senhor, eis que tudo quanto ele está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, aqui Deus deu um limite para o diabo. Toca em tudo que ele tem, não toca nele. Então, meus irmãos e irmãs, temos que descansar no Senhor. O mal só vai à frente até onde Deus permite. Quando Deus não permite, o mal não avança. Porque até o reino das trevas, até o diabo e seus demônios estão sob o controle do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Ele não faz nada sem a permissão do Senhor. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. O Senhor Jesus Cristo não saiu do controle. Deus, o Senhor Jesus Cristo é o Deus do impossível, é um Deus invencível, é um Deus infalível. Portanto, creia. O Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Outro texto que eu quero compartilhar, meus irmãos e irmãs, se encontra em Daniel capítulo 2, versículo 22, que diz assim, olha, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel 2, 22. Deus vê tudo. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus é luz. Como diz lá em João 8,12, Jesus fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Deus é luz. Deus vê tudo e todos. Outro texto, 1 João 1,5 diz, Deus é luz e não há trevas nenhuma no Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o que eu quero falar para vocês, diante desses textos, vamos permanecer em fazer a vontade do Senhor. Vamos se dedicar, gastar tempo em obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Porque o texto de hoje, todos nós vamos prestar conta diante do Senhor, todos nós. Então, que estejamos atentos, vigilantes, estamos em alerta, estejamos em alerta em fazer a sua vontade. Vamos se dedicar em fazer conforme a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? O nosso coração ele é enganoso. Como diz aqui, como diz Jeremias 17, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso.
Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo as suas obras, os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. Então, portanto, meu irmão, minha irmã, não siga o seu coração, porque o nosso coração é enganoso, mas obedeça a palavra de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, essa é a mensagem de hoje, e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Um dia todos nós vamos prestar conta diante do Senhor. Quero compartilhar mais alguns textos que diz assim, ó, Salmo 139, 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece a cada um. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Provérbios 21, 2 diz: todo o caminho do homem é reto dos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21, 2. Então Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele faz uma averiguação minuciosa no nosso coração, no nosso foro íntimo. No dia da prestação de conta, vamos prestar conta das atitudes, das nossas palavras, pensamentos, do nosso foro íntimo. Porque assim, vamos prestar conta de obras que fizemos, mas Deus vai julgar a intenção da obra. Se foi para aparecer ou se foi mesmo por amor a Jesus e exaltar o nome do Senhor. Então tudo isso vamos ser julgados, vamos prestar conta diante do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não perca tempo com aquilo que não edifica, mas ganhe tempo fazendo conforme a vontade do Senhor. Como diz aqui, meus irmãos e irmãs, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 16, que diz assim, olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo significa, uma das definições, aproveite o tempo da melhor maneira. Aproveite o tempo. Aproveite as oportunidades. Pregue o evangelho, faça o bem. Não deixe a oportunidade passar. Aproveite todas as oportunidades para fazer o bem, ajudar o próximo, pregar o evangelho, testemunhar acerca de Jesus. Não perca nenhuma oportunidade, porque uma oportunidade perdida não volta mais. Então, vamos pregar o evangelho a todos, meus irmãos e irmãs. Vamos falar do amor de Cristo. Vamos falar do plano de salvação. Vamos ir a todas as pessoas. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, essa é a mensagem de hoje, tá? Essa é a mensagem de hoje. É um texto muito sério. Tá? A palavra de Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Como diz lá em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, diz que não erreis, Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. Como diz lá em Isaías capítulo 3, versículo 11, ai dos maus, porque tudo ocorrerá mal para ele. O mal que fez aos outros vai vir para você, vai vir para a pessoa. Então, se a pessoa planta o mal, colhe o mal. Se planta o bem, colhe o bem. Então, meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. É uma mensagem bem simples, e eu creio que de fácil entendimento. E eu amo compartilhar a mensagem da palavra de Deus gratuitamente. Eu, missionário Edilson, fico muito alegre e satisfeito. É muito prazeroso compartilhar a palavra de Deus gratuitamente. Amém, meus irmãos e irmãs? Que Deus abençoe sua vida,
Deus abençoe sua família. Compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Amém? E que essa mensagem chegue a outras pessoas. Me ajude a levar o Santo Evangelho a outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, eu conto com a sua colaboração e cooperação. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus. A graça e a paz.